Então vamos começar a fazer o nosso site de notícias, tá? Primeira coisa que eu vou querer ter aqui, querer ter um cabeçalho. Então eu vou querer meio que ter um bloco aqui em cima, onde eu tenha o nome do meu site, o logo, né? Daí alguns itens aqui, um botão para fazer login aqui do lado. E vamos começar fazendo esse cabeçalho. Então, pessoal, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou apagar esse estilo que a gente fez aqui e vou apagar o que a gente fez aqui no Body, porque era só um exemplo, tá bom? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a tag chamada header, tá? Uma coisa muito legal aqui é que o VS Code, o Visual Studio Code, o nosso editor, ele vem com um plugin chamado Emmet. E o Emmet ele é uma ferramenta que ajuda demais na construção de HTML. Então, aqui no Body, eu vou querer criar uma tag de cabeçalho. Então, eu vou criar aqui a tag header, certo? Enquanto eu estou escrevendo, eu posso simplesmente apertar Tab, ele já vai fechar essa tag para mim, tá bom? Então, se eu quiser que já tenha o conteúdo aqui dentro, eu posso escrever header e posso, por exemplo, abrir chaves e escrever o conteúdo. Então, vou colocar aqui, seu site de notícias, né? Aí eu vou, né, tô escrevendo aqui, eu vou fechar, ele vai aparecer para mim, eu aperto o Tab e ele cria um header já com isso dentro, tá bom? Então, beleza, vou salvar aqui, vou salvar os estilos também. Voltando aqui, ele vai ter aqui seu site de notícias, tá? Mas olha só, a gente pode ver que não tem nada aqui, não tem nenhum bloco, não tem nada que a gente queira, tá? Como que a gente vai fazer? Então, vamos usar classes, então eu vou colocar aqui a class vai ser igual, eu já vou definir uma classe para esse meu header. Eu vou definir a classe de header principal, beleza? Legal. Agora aqui eu vou vir nos meus estilos CSS e vou definir essa classe header principal. Lembrando que, definindo uma classe, eu preciso colocar sempre ponto antes, tá bom? Legal. E o que a gente quer fazer? Bom, a primeira coisa que a gente quer fazer é ter uma borda em volta dele. Então eu vou colocar uma borda. Borda em inglês, border. Beleza? E aí a borda, como que ela funciona? Primeiro a gente coloca a grossura dela. Eu vou colocar uma borda de 1 pixel, certo? O estilo dela, eu vou querer que ela seja sólida, não com traços, não com pontinhos, quero que seja uma borda sólida. Tá? E eu vou colocar aqui qual que vai ser a cor dela. Eu quero uma borda preta, então eu vou colocar black. Certo? Eu vou salvar e atualizando, ele já criou uma borda aqui. Olha que legal, né? Só que tem um problema, tá muito coladinho aqui de seu site de notícias. A gente quer colocar o quê? Quer colocar uma margem. Margem em inglês, margin. Margem do que? De quantos pixels? Talvez uma margem de 8 pixels seja suficiente. Salva e atualiza. Bom, na verdade, olha só, tem um problema. A gente está colocando margem no quê? No elemento que está recebendo essa classe, então header. Onde ele vai aplicar essa margem? Ele vai aplicar essa margem em volta dele. Então, margem, a gente está se tratando desse elemento para os elementos de fora. Se a gente quiser que ele tenha uma margem interna, como a gente pode pensar no Word, por exemplo, né? Quando a gente define uma margem, o conteúdo interno fica com mais espaçamento, na verdade o que a gente procura é o padding. Então eu vou vir aqui e colocar padding. Padding é como se fosse uma margem, só que dentro do elemento que está recebendo essa propriedade, beleza? Então eu vou salvar e voltando aqui, agora seu site de notícias vai estar com um padding aqui de dentro. Tá? Como a gente faz para visualizar e de repente testar um pouco? Dentro do Google Chrome, a gente pode apertar o botão F12 e ele vai abrir esse console de depuração, tá bom? Agora, como que a gente faz para ver qual é o padding desse elemento aqui? A gente pode utilizar esse ícone aqui, que a gente vai selecionar um elemento da página. Então, apertando nele, a gente passa aqui na página e olha só, ele mostra os elementos que tem dentro dela. Eu vou colocar o mouse por cima desse elemento aqui do header e a gente pode ver aqui muitas coisas legais, né? Primeiro aqui, ó, acho que se eu der um zoom ele aumenta, vamos ver. Acho que tem que dar um zoom aqui, ó. Vamos ver. Aperta aqui. Bom, não aumentou, mas beleza, vou deixar aqui no tamanho normal da tela. Eu vou apertar aqui
E olha só, a gente pode ver que tem uma bordinha verde dentro de uma bordinha azul. Essa bordinha verde representa o padding do nosso elemento, de uma forma visual. Então, a gente vê que ele está com 8 pixels de padding em cada lado. Aqui tem um balãozinho à esquerda que ele está mostrando as propriedades principais desse elemento. Então, está mostrando a cor que ele tem, a fonte que ele tem, né? O padding ali embaixo, 8 pixels. Ele tem algumas análises de acessibilidade. Então, ele tem contraste. Contraste tá o quê? Preto no branco. Então, contraste tá ok. Tá fácil de ler, entendeu? E algumas outras propriedades dele. Então, essa ferramenta é muito legal, a gente consegue ver. E quando a gente clica no elemento, ele vai mostrar o elemento aqui dentro do DOM, que a gente tinha falado lá na primeira aula, né? Esse daqui é o DOM, olha só que legal. A gente meio que tem o HTML que a gente escreveu aqui dentro, né? Tem o head aqui, tem o body, tem o elemento, tá? Então a gente tem um DOM aqui. E a gente pode ver, olha só que legal, os estilos que estão aplicados a esse elemento que eu selecionei. Então, a gente selecionou aqui, ele está mostrando aqui embaixo, ó, styles. Eu posso subir aqui, ó, essa aba um pouquinho mais, e a gente vê só os estilos desse elemento. A gente vê essa classe que está aplicado, o header principal. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em .cls e ele mostra as classes. Eu posso desmarcar e ele vai retirar essa classe do elemento. Ele vai ficar o quê? Sem graça de novo. Clico aqui e ele vai mostrar a classe novamente. Aqui eu posso, inclusive, mudar os valores para testar. Então, aqui no padding, eu posso vir aqui dos 8 pixels e colocar 16 pixels. Olha só. Olha só como já está bem maior do que estava originalmente. Então, poxa, de repente, gostei dos 16 pixels. Eu venho aqui no meu HTML, mudo 8 para 16 e esse vai ser o meu padrão. Tá certo? Então, a gente atualizando aqui, ó, agora vai estar em 16 pixels. Então, essa ferramenta aqui, ela nos ajuda a depurar, a diagnosticar o nosso HTML que a gente escreveu de uma forma muito mais fácil. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar editando esse HTML aqui. Beleza? Até lá!